Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a notícia que abalou o mercado financeiro nesse dia de hoje, que foi o prejuízo reportado pela Petrobras no seu resultado do segundo trimestre de 2024. O mercado esperava um lucro de 11 bilhões e a empresa reportou um prejuízo de 2,6 bilhões. Isso revertendo um lucro de 28 bilhões no mesmo período do ano passado. Então você teve lucro no mesmo período do ano passado e reportando prejuízo agora. Então nós vamos falar o que causou esse prejuízo, nós vamos falar a expectativa do que o mercado tinha para a empresa, os resultados que ela apresentou e principalmente o porquê que esse prejuízo veio e se ele se repetirá. Então cola com a gente, tem muita informação para ser dita. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande para outras pessoas e vamos lá. Vamos começar primeiro com a repercussão que a notícia teve. Você está vendo aí diversos veículos de comunicação, não só do mercado financeiro, estão reportando essa notícia que realmente pegou todo mundo de surpresa. Que a Petrobras registrar um prejuízo há muito tempo não se via. A empresa é uma forte geradora de caixa, ela é uma forte distribuidora de dividendos por causa disso, porque ela já é uma empresa muito grande e não tem muito mais para onde crescer, por isso distribui muitos dividendos. Essa notícia de uma empresa petrolífera registrar um prejuízo hoje em dia é muito forte. Em contrapartida, o mercado esperava que essa mesma empresa reportasse um lucro líquido em torno de 11 bilhões, porque no mesmo período do ano passado, ela reportou um lucro de 28 bilhões. Mas por causa de questões cambiais e questões de multa financeira, o mercado estimou que esse lucro cairia para 11, mas foi muito além do que o mercado esperava. Ele não só caiu para 11, mas caiu para menos 2,6 bilhões de reais. Então vamos analisar o que aconteceu. Então abrimos aqui a DRE que a empresa divulgou nesse trimestre, segundo T de 24, um T de 24, que é o trimestre anterior, 2 T de 23, que é o mesmo período do ano passado. Receita de vendas, que foi o que a empresa apresentou de receita, foi 122 bi versus 113,8 bi do mesmo período do ano passado. Então você teve um aumento de receita em torno de 7,4%. Então isso aqui é positivo. Quando nós vamos para o lucro bruto, segue a mesma tendência, só que com uma força menor. Nós temos o lucro bruto 61 bi versus 57,6 bi do mesmo período do ano passado, um crescimento de 5,8, que é o que nós temos aqui. As despesas operacionais cresceram demais, saíram de 15,6 bi no ano passado para 26,5 bi, um crescimento de 70% aproximadamente. Aqui nós já temos um indicativo do que vem, né? E o lucro líquido veio prejuízo de 2,6 bi versus um lucro de 28,7 bi no mesmo período do ano passado. Então aqui tem um problema. A empresa ela reportou um prejuízo. Se formos analisar o lucro líquido recorrente, que é a exclusão de efeitos não recorrentes, nós temos um lucro de 15,7. Mesmo assim, uma queda de 46,5%. Então você vê que o resultado, considerando os efeitos recorrentes e não recorrentes, ele veio ruim. Tá? Ele saiu de um lucro de 29,4 bi no mesmo período do ano passado para 15,7 bi nesse ano. Se formos analisar o que aconteceu nesse trimestre, ele sai de 28,7 e vai para um prejuízo de 2,6 bilhões. Então, de qualquer forma, o resultado veio ruim, mas veio pior do que o esperado. Mas, Leandro, o que aconteceu? Onde teve esse problema na Petrobras? Boa pergunta e eu te respondo. Os problemas, na verdade, foram dois. Primeiro, aqui, despesas financeiras. A empresa ela saiu de uma despesa financeira de 4,2 bi para 15,6 bi. Um aumento de 264% aproximadamente. E aqui, variações monetárias cambiais. Teve uma variação, teve um resultado positivo aqui de 1,4 bi para um resultado negativo de 23,2 bilhões. E o vilão está aqui, variações cambiais. Resumindo a história, você teve uma despesa financeira aqui muito grande em função da condenação da empresa do CARF com relação a multas financeiras. E você teve uma variação cambial aqui de 18,6 bilhões negativo. Uma variação cambial muito forte que prejudicou a empresa. Mas o que é esse CARF e por que a empresa foi condenada? Vamos por partes.
Aqui você já sabe que o resultado da Petrobras foi considerado um evento não recorrente. Ele tende a não acontecer novamente. Mas o que aconteceu? Foi a condenação da Petrobras em 2 contratos de afretamento de plataformas de extração de petróleo. O CARF condenou porque a empresa, ela em tese, teria pago menos de imposto do que deveria. O órgão, né, o CARF, condenou a empresa. A Petrobras, pode recorrer, mas o governo ele tem um voto de desempate no CARF. Então ele vai condenar a Petrobras mesmo assim. E qual é a explicação? Porque o governo precisa aumentar os números de arrecadação. E o caixa da estatal foi uma saída. Condenar a Petrobras pelo CARF, é uma manobra do governo de diminuir o valor pago pelos dividendos, constante criticado pelo presidente e os apoiadores, e uma forma de você aumentar a sua arrecadação em cerca de 10 bilhões. Que você tem a condenação da Petrobras como uma forma do governo de arrecadar dinheiro, aumentar a sua arrecadação e aumentar os seus gastos, por consequência, diminuir a distribuição de dividendos da empresa. Eu deixo para vocês a opinião, a conclusão sobre isso, se isso é positivo, se isso é negativo. Para mim, isso é bastante negativo. É uma forma indireta de interferência do governo numa empresa que prejudicou nesse trimestre de forma decisiva o resultado dela. Mas tem mais coisas ainda para serem ditas. O que nós temos é a expectativa do mercado que girava em torno de um lucro que fosse no intervalo entre 11 bilhões e 14 bilhões no segundo trimestre. E o que a gente viu foi esse prejuízo. E aqui você tem a repercussão desse prejuízo, porque mesmo se o resultado viesse na expectativa do mercado entre 11 e 14 bilhões, ele seria menos da metade do resultado apresentado no mesmo período do ano passado. Por isso que o resultado da Petrobras, independente se foi com ou sem o efeito não recorrente, ele seria negativo da mesma forma. E você tem aqui os dados da receita por negócio de produto. Subtotal de derivados de petróleo. Houve uma queda de 1,5%. Receita total no mercado interno, uma queda de 5%. E você tem aqui embaixo receita total no mercado externo, um aumento bastante relevante, de 54,3%. Foi o que compensou essa queda do subtotal de derivados de petróleo e a receita no mercado interno. O mercado externo conseguiu salvar o crescimento da receita. Voltei aqui com vocês. Então, pessoal, essa é uma notícia realmente que eu considero bastante ruim, porque a Petrobras ela continuaria gerando caixa para esse trimestre e para os trimestres anteriores, e só não fez isso por causa dessa condenação do CARF. Porque mesmo se não houvesse essa condenação do CARF, com o efeito negativo da variação do dólar, a empresa apresentaria lucro ainda assim. Então, o que prejudicou de fato a empresa foi essa condenação, e essa condenação foi motivada por critérios políticos, para aumentar a arrecadação do governo e reduzir a distribuição de dividendos para a empresa, pois ele é considerado como um dinheiro jogado fora, entre aspas. Só que é preciso levar em consideração também que grande parte desses dividendos distribuídos vai para o próprio governo, porque o governo é o que tem a maior quantidade de ações da empresa, como um investidor único. Então, realmente foi um resultado muito ruim, pegou o mercado de surpresa, e eu, sinceramente, acho que não vai se repetir esse tipo de condenação para os resultados futuros. Mas, por se tratar de uma questão governamental, pode vir não só essa, mas outras condenações com relação a outros tipos de problema. Você precisa adicionar esse tipo de risco na Petrobras. É uma decisão se você vai querer reduzir a participação dessa empresa na carteira ou não, visto que muito provavelmente ela também deve reduzir a sua distribuição de dividendos, o que vai provocar uma queda no preço da cota no mercado e uma redução da rentabilidade dela na sua carteira. Ok? Eu só quero fazer o disclaimer que eu não quero aqui entrar em confusão política, estou analisando aqui apenas aspectos econômicos, mas há essa interseção com questões políticas. Tá? Mas deixa aqui nos comentários o que você achou do resultado da Petrobras, e a sua visão dos resultados futuros para a empresa. Okay? Um grande abraço e valeu!